Sejam todos bem-vindos ao ciclo de estudos do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Nesse ciclo de estudos, fazemos a leitura da grande obra Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Pedimos que a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, nos abençoe e nos proteja, que nós possamos, por meio das nossas palavras, alcançar as mentes e os corações e que possamos ser instrumentos da paz e do amor de Deus. Vamos ao tópico 46. Vós, entretanto, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados à luz acesa, pela infinita bondade do Cristo, em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem nos círculos de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. O texto bíblico, ele é uma sequência do capítulo 14, a carta de Paulo aos Romanos. E ele fala o título é Caridade para com os fracos na fé. Então basta imaginarmos que Paulo fala diretamente aos romanos. E é interessante que nós possamos contextualizar essa situação. O Império Romano ele dominou mais da metade da população no período, né? Mais da metade da população mundial no período. Basta imaginarmos que a Itália era bem distante ali do Oriente Médio e então a Bíblia fala da dominação dos romanos que eram os dominadores do período. Então, nós estamos falando para aliás, Paulo estava se dirigindo para os romanos, aqueles que eram os donos da bola, vamos dizer assim. E só que ele diz, olha, nós somos fortes, mas aqui não está falando do poderio romano, que ele já havia inclusive aberto mão desse poderio. Ele já deixou de ser Saulo. E ele está falando que eles são fortes na fé. E que esses romanos fortes na fé deveriam suportar as fraquezas dos fracos e não agradar somente a eles. Ou seja, vamos deixar de ser egoísta e nós que temos algum propósito, né, que temos o poder de alguma forma de convencer, de doutrinar, que nós possamos suportar as fraquezas dos fracos, entendê-los, que nós possamos, de alguma forma, contribuir para aqueles que mais necessitam. E no primeiro parágrafo ele fala, aqui a gente volta ao texto do Emmanuel, com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível.
Ou seja, nós temos a justa confiança em Deus e nós temos esse propósito divino para nós temos a centelha divina e nós temos aqui o dom o dom aqui de espalhar, né, espalhar o bem, de propagar a boa nova. E eu me lembro de uma história de uma senhora aqui que estava se dirigindo à igreja Santo Antônio em Itaúna, e essa igreja católica, e era muito comum que as pessoas depositassem as suas oferendas na igreja Santo Antônio, geralmente pães, que elas deixavam no altar de Santo Antônio. Obviamente, que a igreja católica pegava esses pães e distribuía, e a igreja distribuía aos famintos, às pessoas que mais necessitassem. E essa senhora foi abordada por uma pessoa em situação de rua, que viu que ela estava com pão e pediu a ela este pão. E ela falou, não, eu não vou te dar este pão, esse pão aqui vai para Santo Antônio. E eu vejo nessa história uma grande oportunidade para aquela senhora promover o bem naquele momento, saciar a fome daquela pessoa que, né, muito provavelmente estava sendo enviada diretamente para o Santo Antônio para que essa senhora pudesse exercer a caridade para os mais fracos, para os oprimidos, para aquele que mais necessitava naquele momento. E se nós adquirimos essa confiança em Deus, nós não podemos ficar aguardando o céu para realizarmos aqui essa tarefa da prática no bem, do amor e da caridade, principalmente. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. E aqui a gente tem essa visão do céu e da terra. Nós somos espíritos antes de sermos pessoas reencarnadas, homens, mulheres reencarnadas. Então, esse dualismo de céu e terra, ou seja, matéria e espírito, ele vai estar presente o tempo inteiro, porque afinal de contas, aqui é o plano, nós estamos neste plano material, sim, mas antes de sermos carne, nós somos espíritos. E o que nós vamos fazer com esse espírito? O que nós vamos fazer com o nosso conhecimento espiritual? Cabe a cada um de nós, cabe a cada um de nós olharmos ao nosso redor e buscarmos aplicar o que nós já sabemos, aplicar essa missão divina que todos nós temos. Continuando aqui, receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. E eu me lembro aqui também da parábola dos talentos, em que um senhor, ou seja, Deus, né, nos deu os talentos, os dons, a vocação, dentro de cada merecimento nosso, ou seja, a partir do nosso merecimento, nós temos os nossos talentos e alguns têm dons maiores, outros têm menos dons, mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, é sempre bom lembrar, mas a cada um foi dada uma missão, foi dada uma tarefa que nós devemos exercê-la a partir da nossa consciência, a partir do nosso livre-arbítrio, sim, mas que o ideal é que essa tarefa seja dada a Cristo, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus em nós. Nós, espiritualistas, acreditamos nisso, ou seja, o reino a partir da nossa consciência e que atinja o nosso coração. Essa obra divina que começa pela consciência, pelo conhecimento, mas que ela tem a sua repercussão no coração, e aí que ela vira partilha.
Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. É imprescindível, ao final desse parágrafo, tome cada um seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no ciclo de pessoas e atividades que os cercam. Ou seja, vamos pegar os nossos instrumentos de trabalho a partir das nossas tarefas, a partir da nossa missão, da nossa vocação, e vamos agir pela vitória do bem no ciclo de pessoas e atividades que o cercam. Ou seja, ao meu derredor, olhando para as pessoas que me cercam, mas não simplesmente olhando, agindo. Porque, afinal de contas, eu tenho essa grande oportunidade de estar nesse planeta escola, nesse plano de expiações e provas, e agir na prática do amor, do perdão e da caridade. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância, e muitos alegam ignorância. Eu não entendo, eu não sei, né? E cada um conforme o seu entendimento, sim. Mas vós, entretanto, e aqui a gente retoma o título, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Em resumo, vós que buscam, que estão sempre nessa busca do trabalho edificante, vós nunca podereis alegar ignorância e vós devereis trabalhar sim em prol do amor do Cristo. E que assim seja.